Oi, gente, tudo bem? Graças a Deus aqui está tudo bem. Bom, vou mostrar para vocês o passo a passo desse bolinho. Eu recebi a encomenda, né, de um bolinho, um bolo pequeno, simples e que não fosse com chantilly. Então, eu sugeri para a cliente como cobertura a ganache de chocolate e a cliente gostou. Essa massa é massa branca chiffon com recheio de brigadeiro trufado. Depois eu vou fazer um vídeo com essa massa e com esse recheio para vocês aqui no canal. Porque não deu para eu gravar agora devido à correria e o pedido que foi em cima da hora. Aí eu fiz uma ganache cremosa. Aqui no canal tem um vídeo com a minha receita, com a receita da minha ganache cremosa. Fiz um bolo alto de 15 por 10, 15 centímetros de diâmetro com 10 de altura, mas que depois de pronto vai ficar mais ou menos uns 12 centímetros, mais ou menos aí. Eu vou medir, mostrar para vocês o tamanho exato que ficou. Aí eu fiz o bolo, dividi em 2 formas, e aí depois eu cortei 4 discos. E eu assei essa massa em forno pré-aquecido, 180 graus, dependendo do forno, de 180 a 200 graus, mas aqui eu assei a 180 graus. E aí depois que esfriou, eu cortei, como eu falei, em 4 discos, e aí recheei com um recheio de brigadeiro. Antes, só lembrando para vocês, antes eu dei uma leve umedecida nessa massa, então eu molhei ela com a caldinha que eu fiz de leite condensado e água. Aí molhei os 4 discos, né, um a um, e fui recheando. Depois que eu recheei, eu coloquei esse bolo prensado na forma, né? Também já tem receita aqui no vídeo, aqui no canal, um vídeo mostrando como fazer esse processo e colocar na geladeira. E aí eu deixei na geladeira mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas. E aí eu tirei, e aí sim eu vim ganachear ele. Passei a ganache nas laterais e fui alisando, alisei bem, porque ficam as imperfeições. E como o bolo tá muito gelado, a tendência é a ganache endurecer mais rápido. Então, por isso, você tem que vir com a espátula puxando, acertando os cantos, as quinas, colocando, né, depositando mais material se for preciso. Aqui no caso precisava de mais ganache, então eu ia colocando onde eu percebia que tinha falhas. E aí vinha com a espátula alisando, puxando para deixar bem lisinho, porque esse é o aspecto que eu queria, né? Que as laterais ficassem bem lisinha. Eu não tenho bailarina ainda, então, mas não foi empecilho para fazer. Eu apoiei o prato na mesa e como o prato é liso no fundo, então eu conseguia fazer a giratória com o prato tranquilamente e fui alisando todo o meu bolo. Ele ficou bem lisinho, do jeito que eu realmente queria e do jeito que eu tinha sugerido para o cliente, para a cliente, no caso. E aí a gente vai observando, vai olhando, se precisar colocar mais ganache, a gente coloca. E aí vai alisa se precisar. Na parte do topo, eu fiz uma ganache um pouco mais mole, porque eu quero esse efeito escorrendo, como se fosse um drip longo, né? Então, eu vim espalhando cuidadosamente com a colher, para poder dar esse caimento. E aí, vim colocando, à medida que eu via que ia descendo, eu ia colocando. É um processo mais a olho mesmo, e de acordo com aquilo que você quer que fique, né? Do modelo que você quer que fique, do modelo que você imaginou, do modelo de inspiração, do modelo que você combinou com o cliente. Como eu tinha combinado dessa forma, então eu fui colocando, depositando aí a ganache mais molinha, um pouco mais, não tão cremosa como nas laterais, ela estava um pouco mais mole, mas também não muito líquida, mas que ela fosse escorrendo mesmo e desse esse efeito de drip longo. Vocês vão ver como é que fica, como é que ficou na realidade, né? O aspecto do jeito que ficou foi do jeito que realmente a gente tinha decidido que ia ficar. Aí pronto, eu fui olhando, né, para ver se precisava de mais chocolate, mas no meu ponto de vista, tava a quantidade que eu queria, da forma como eu queria. Só lembrando, gente, massa branca, 4 discos, recheio de brigadeiro trufado. Depois eu vou fazer, como eu falei, né, no início do vídeo, eu vou fazer um vídeo gravando como é que faz esse recheio, como é que faz essa massa, eu vou deixar aqui no canal. Mas a receita da ganache tem aqui no canal, vocês podem dar uma pesquisada que vocês vão achar. Aí logo em seguida eu vim com raspas de chocolate. Peguei uma barra de chocolate meio amargo, fiz umas raspas normal, com a faca mesmo, fui raspando
E aí eu coloquei num bolzinho e depois eu vim colocando aleatório a parte de cima. Raspas de chocolate meio amargo para fazer um acabamento aéreo, como se fosse um topo livre em cima do bolo. Esse bolo, ele lembra aqueles bolos antigos, aqueles bolos conhecidos como Floresta Negra, né? Então, esse foi um bolo de inspiração nesses bolos que até hoje ainda se usa, não com muita frequência, não vejo falar muito, mas ainda se usa assim. Então, esse bolo foi inspirado nesse tipo de bolo. O cliente queria um bolo que não fosse com chantilly, que não fosse com chantilly e ao mesmo tempo que fosse gostoso. Aí foi quando eu sugeri a cobertura de ganache, né? E realmente ficou maravilhoso. Ficou muito, muito bonito. Eu já peguei o feedback com a cliente amou, gostou muito, tanto da aparência, né, do bolo, como do sabor e do recheio, enfim, de tudo. Mas esse é o bolo aí finalizado, né? Eu tô mostrando pra vocês, eu fiz questão de gravar essa parte da finalização, é mais uma ideia, né? Uma sugestão para trabalho, uma sugestão de vendas. Um bolo, ele ficou realmente, como eu falei pra vocês, 15 por 12. Ele deu essa altura, o bolo de 12 centímetros. Depois que entrou recheio, cobertura, ele ficou nesse tamanho, com 15 de diâmetro. Sugestão de vendas aí, um bolo desse você pode vender tranquilamente, dependendo da região onde vocês moram, vocês podem estar vendendo um bolo desse por 40, 45, 50. Aqui na região, um bolo desse custa em média de 50 a 55 reais. Esse bolo pronto do jeito que tá aí. Mas vocês podem vender de 40 a 45 até 60, 70 reais, tranquilamente. Porque também os materiais não estão baratos. E aí tem que entrar material, mão de obra, aqueles insumos incalculáveis como energia, água, gás de cozinha, que tá um absurdo. E até pauta para um vídeo, enfim. Mas voltando pro bolo, então essas são as sugestões que eu dou para vendas, né? E aí, dependendo da região, entre 40 e 45 até 60, 70 reais. Vende bem, viu? Esse bolo, ele vende muito bem. E aí, vocês podem brincar com recheio. Eu fiz brigadeiro trufado, mas vocês podem fazer de ninho, de 4 leites, de beijinho. Vocês podem fazer só de brigadeiro. E aí, de Nutella também tá sendo muito pedido esse recheio. E eu acredito que quanto melhor o recheio, qual mais qualidade esse recheio, que ingredientes diferentes esse recheio, ele encarece um pouco mais o bolo e aí realmente vocês podem lucrar um pouco mais. Outra coisa que fica muito gostosa nessa massa com essa cobertura é maracujá, um recheio de maracujá, que vocês também podem fazer trufado. Mas depois eu faço essa sugestão de recheio aqui no canal. Também vocês poderiam rechear com mousse. Tem sugestão de 2 mousses muito boas que você pode usar de recheio nesse bolo aqui no canal, que é a mousse de morango com iogurte e a mousse de maracujá também, porque ele não é um bolo que vai sobrepor outro bolo. Então, aquele recheio de mousse que eu sugeri pode muito bem ir nesse bolo aqui, até porque ele é um bolo que ele tem ganache, então acaba blindando ele, então segura muito bem o recheio de. Outra sugestão também de recheio para esse bolo é o de limão, que combina muito bem com o chocolate, fica delicioso. Aí assim, a gente procura organizar, se tiver alguma pontinha, faz a limpeza da bandeja, né? Eu, na realidade, cobri ele em um prato, depois troquei, botei na bandeja. Aí vocês, como é para venda, para cliente, a gente tem que ter todo cuidado, ainda que fosse para nossa família, mas para cliente mais ainda, né? Porque é um serviço que a gente está vendendo. Então vocês olham muito bem, faz a limpeza do prato direitinho, da bandeja que vocês vão vender. Eu encontrei essa embalagem aqui na casa de embalagem. Então você compra por tamanho, por altura do bolo, mas aí comportou muito bem o bolo, o tamanho e a altura dele. E aí você entregar uma encomenda pronta, em uma embalagem bacana, tampada, né? Porque vocês vão ver aí que eu vou colocar tampa, e a embalagem vai estar tampadinha, é outro nível, né?
A cliente ficou muito satisfeita e eu mais ainda com a finalização desse trabalho. Agora tá aí finalizado, tampadinho, tudo limpinho, tudo arrumadinho para ser entregue, viu, gente? Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Se vocês gostou, dá uma curtida, comenta alguma coisa, sugira alguma coisa para o próximo vídeo, tá bom? As sugestões de vocês são muito bem-vindas. E um beijo, fica com Deus. Até o próximo.